O tema hoje é sobre obesidade. Rafa, as causas da obesidade a gente sabe que são inúmeras, né? Porque a obesidade é uma doença multifatorial, é uma doença de fato. Isso, né? é uma doença crônica E multifatorial. E a gente sabe que dentro desse multifatorial existem fatores que são ambientais, fatores que são genéticos, emocionais, né? Ou seja, é um conjunto aí. Não é tão simples assim a gente emagrecer. Por isso que existem tantas propostas hoje no mercado, tantas pessoas falando sobre emagrecimento e ainda tem um nível de mais de 50% da população brasileira obesa, porque não é tão simples assim. Hoje eu quero ouvir um pouquinho da história da Rafaela, ela vai contar pra gente porque a Rafa ela já teve sobrepeso, né, quando jovem, quando criança, né? E a gente tá aqui curioso para saber como foi que ela conseguiu vencer isso aí. Então, durante a minha infância, né, eu sempre fui aquela criança com excesso de peso. E aí, com o passar dos anos, né, a gente vai se olhando para o nosso corpo. Então, quando eu tinha em média 13, 14 anos, eu comecei a notar o meu corpo. E eu notei que eu não era feliz pelo corpo que eu estava apresentando. Eu tinha minha irmã, tenho minha irmã no caso, ela com o corpo, né, todo esbéltico e eu com o meu excesso de peso. Ô Rafa, e assim, rapidinho, e é comum nessa idade, né? Sim. Assim, as adolescentes terem essas crises, né? Porque não estão satisfeitas com o próprio corpo. Por isso que aparece tanto transtorno alimentar, Exatamente. né? Por isso a importância aí de ajuda do profissional para evitar os transtornos alimentares durante a adolescência. Então, aí eu resolvi, né, ver quais eram as causas da minha obesidade. Eu fui para um profissional e ela fez essa pergunta para minha mãe, inclusive, tá? Eu e minha mãe, eu lembro muito bem, e ela falou assim, mas qual é a causa da obesidade da Rafaela? Aí fez aquele interrogatório todo, perguntando a questão do aleitamento materno, se teve, né? Questão genética. E depois daquela consulta, eu fiquei refletindo, eu e minha mãe, até no carro ela ficava brincando, Cinco, mas qual foi a sua causa mesmo? Porque você come muito. Eu disse, mãe, é isso mesmo, porque eu como muito. Mas sabe por que eu como muito? Por conta da questão familiar. Vamos prestar atenção. Em casa, todos os dias a gente tem refrigerante. Meu pai, ele trabalhava em uma indústria, né, de refrigerantes e todos os dias ele tinha lá refrigerante, era algo comum, né, lá da minha casa. E outra questão, final de semana. Final de semana era muita festa, muita saída e sempre iria para locais que tinham o quê? Massas, muitas massas. Então, frituras, né? Refrigerantes. Enfim, não é. Às vezes a gente nem se percebe, né? Dentro de um meio onde você está sendo estimulado a comer. Essa foi tua causa. Outras causas, a gente sabe que existem diversas outras causas que não são. Às vezes é um start de algum problema emocional, de alguma fase difícil que a pessoa passou. E a partir daquele momento, aos poucos, ela vai comendo, né? Até que ela se percebe com sobrepeso ou com obesidade. Exatamente. Por isso que é tão importante, Roberta, a gente descobrir qual a nossa causa, para poder tratar a base. E a partir daí, quando a gente nessa conversa identificou a minha causa, a gente tenta mudar. Então, o que é que está provocando, né, esse excesso de peso? E como é que eu mudei, né? Então, primeira coisa, questão do refrigerante. Conversei com os meus pais, vamos mudar esse hábito, né? Vamos preferir aí tomar um suco ao invés de refrigerante? Porque quando a gente tem aquele problema, a gente tá toda hora diante do problema, fica difícil, né? É muito difícil. A gente precisa de apoio familiar. Exatamente. Quando a causa está dentro da família, dentro né? da família. Outra questão, questão do final de semana. Vamos escolher locais que tenham uma diversidade de alimentos para a gente poder escolher aquele mais saudável. Eu lembro muito bem que eu gostava de restaurantes que tinha muita questão das proteínas, tipo, um churrasquinho, né? Uma carninha, um peixinho, porque eu voltava para a proteína. E eu não deixava de sair com a minha família, porque o apoio familiar, né, sempre é muito importante. Porque tem pessoas que dizem assim, então eu vou parar de sair. E a gente vai parar de viver por conta do excesso de peso? Não mesmo. E para as pessoas que têm outros tipos de causa, como os emocionais, como eu falei aqui, é bom fazer uma reflexão, porque nunca você ganha peso de uma hora para outra. Né? Isso vem aos poucos. Então, o
Porque desde quando eu comecei a engordar? Quantos anos eu levei para chegar ao peso que eu estou? E qual foi o ponto realmente, o start, né? Disso aí. Porque aí, como a Rafa falou, você indo ou descobrindo a causa, parece que abre uma nova perspectiva, onde você sabe o que você está enfrentando e você pode ali buscar o seu tratamento, se esforçando e modificando hábitos, né? Isso. E aí você conseguir chegar. A gente sabe que a genética, às vezes outros fatores, eles influenciam também. A gente sabe que existe o individual e o limite, né? Mas que é possível, é sim. É sim. E com essa minha história, quando eu estou com meus pacientes, eu falo assim, eu já estive na sua situação e eu sei muito bem o que é isso. Então, às vezes fica mais fácil, né, da gente tratar aquele problema, porque a gente já passou por isso. E cada um vai ter a sua causa, cada um vai ter a sua melhor forma de intervenção. Não existe a dieta X para todo Isso é mundo, importante, né? Cada organismo vai reagir de uma forma diferente, por isso existem estratégias, né, que vão sendo experimentadas em cada um. Ao longo das consultas, né, ao longo do tratamento. Até porque é um tratamento. A pessoa não pode criar uma expectativa de uma perda rápida, né, Rafa? Até porque uma perda rápida vai levar o quê? A perda tanto de gordura como de massa muscular, né? Vai vir outras insatisfações. Então é muito importante que tenha um acompanhamento, que seja feito aos poucos, né? Para que você realmente consiga fazer com que essa mudança seja definitiva na sua vida. E outra questão, Roberta, eu acho muito importante a gente falar de conhecer, né, os alimentos. Então, a partir dessa minha vivência aí com excesso de peso, então eu comecei a pesquisar mais sobre o alimento e aí fui parar na nutrição, né, para ajudar as pessoas, né, com esse tipo de problema, com esse tipo de doença, e estou aí, né, para contar essa historinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né, do nosso tema hoje, causas da obesidade. Acompanhe a gente.